Fala galera, meu nome é Rogério, bem-vindo ao canal Discutindo Tudo. E hoje eu vou falar sobre um tema que gera bastante discussão aí, tá? Que é em relação às férias, de acordo com a CLT. Aquele período que a gente fica em casa, que a gente recebe do nosso empregador, para ficar em casa de boa, descansando, recuperando as energias, recarregando as baterias para os próximos meses de trabalho. Beleza? Vamos lá. Primeiro lugar, o período de 30 dias de férias foi instituído pelo então presidente da República, Ernesto Geisel, em 1977, através de um decreto-lei. Só em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, é que foi acrescido um terço como adicional das férias. Ou seja, a partir desse momento você passou a poder contar com 30 dias de descanso remunerado mais um terço do seu salário. Tá? Enfim, para a gente entender as férias, a gente precisa entender duas coisas, que são o período aquisitivo, que é o período de 12 meses que você trabalha para você poder adquirir o direito de tirar férias, e o período concessivo, que é o período em que o empregador vai te dar os 30 dias de férias. Tá? Então são dois períodos de 12 meses cada. Esse segundo período aqui, que é o concessivo, na verdade, na prática, ele passa a ser de 11 meses. Porque antes de completar o 12º mês desse período, você já tem que estar de volta na empresa. Porque senão você vai ter 2 férias vencidas. E aí a empresa vai ter aquele problema de ter que pagar em dobro. Mas a gente vai falar disso depois. Mas vamos lá. Você trabalhou 12 meses. Nos próximos 12 meses, o empregador ele tem que te dar o período de férias. Esse período de férias, quem decide quando vai ser é o empregador, tá? Na maioria das vezes, o empregador acaba conversando com o funcionário e vendo a necessidade do funcionário de sair em um determinado mês, a viabilidade, a possibilidade dele conceder ou não, e acabam chegando num acordo. Mas, pela lei, pela letra da lei, quem define é o empregador, tá bom? Então não adianta você brigar porque o meu marido sai na empresa dele, eu tenho que sair. Não tem, tá? É o empregador que decide. Salvo se for menor de 18 anos, que aí as férias dele tem que coincidir com férias escolares. E se tiver um marido e uma mulher, um casal trabalhando na mesma empresa, eles podem pedir para saírem juntos, tá? Eles podem sair, mas a empresa ela vai avaliar, porque se os dois forem do mesmo setor e isso daí for causar algum problema para a empresa pode não permitir também, tá bom? Ou seja, em regra, fica na mão do empregador, o empregador que decide quando que você vai sair. Fechou? Próximo. Você tem direito a 30 dias de férias. Você pode tirar 30 dias corrido, ou agora, de acordo com a reforma trabalhista, você pode tirar em até 3 períodos, sendo que o primeiro período não pode ser inferior a 14 dias e os outros dois não podem ser inferior a 5 dias. Tá? Isso daí também tem que ser acordado entre o empregado e o empregador. O empregador não pode te obrigar a sair fracionado sem ter feito um acordo prévio e vocês também não podem exigir sem ter feito o acordo. Tá bom? Outra coisa também que ninguém fala, mas é em relação a faltas. Se você tiver mais do que 6 faltas justificadas, deixa eu ver, eu anotei em algum lugar aqui. Se você tiver mais do que 6 faltas justificadas, você vai ter direito. Se você tiver mais de 6 faltas, você tem direito a 24 dias de férias, ao invés de 30. Se você tiver mais de 6 e menos de 13, você tem direito a 24. Se você tiver mais de 15 e menos de 25, você tem direito a 18. Ou seja, quanto mais faltas injustificadas você tem, menos tempo de férias você tem também. Tá? Eu sei que se você faltar durante um ano, o que eu acho difícil você continuar empregado, mas se você faltar mais do que 32 vezes num ano, numa empresa, sem justificar, você não tem direito a férias, beleza? Você perde. Outra coisa, eu posso vender minhas férias? Pode. Você pode vender um terço das suas férias, não mais que isso, tá? Mas isso daí tem que ser
acordado com o empregador também, e você tem que avisar o empregador até 15 dias antes de vencer aquele seu primeiro período, que é o período aquisitivo, tá? Se no contrato, quando você fizer o contrato de trabalho com o empregador, você prevê nesse contrato, o empregador prevê, aí você pode vender até 20 dias, ou seja, até 2/3, desde que previsto no contrato de trabalho lá atrás, tá? Se não tiver previsto, se no contrato de trabalho, se o contrato for omisso em relação a isso, você só pode vender 10 dias, beleza? Em relação à férias coletiva, que as pessoas perguntam muito também. As férias coletivas, o empregador ele tem que fazer um acordo com o sindicato de classe. Tá? Ele não pode simplesmente definir, falar, esse ano vai ter férias coletiva e vai todo mundo para casa. Ele não pode. Tá bom? Que mais? Pagamento. O pagamento das férias tem que ser feito até 2 dias antes do empregado sair de férias. Tá? A lei faz isso, exige isso, para que o funcionário não fique amarrado, para que ele possa sair de férias tranquilamente, sem ter que ficar esperando o dinheiro cair na conta ou receber para poder pagar alguma taxa, alguma coisa, alguma viagem, enfim. Até 2 dias antes ele tem que receber. Outra coisa, se ele não receber, ele não pode sair sábado, não pode sair domingo, não pode sair dia de feriado, ele não pode sair num dia que seria a folga dele e ele não pode sair até 2 dias antes desses dias. Tá? Ou seja, na prática ele poderia sair até quarta-feira, desde que quinta não fosse feriado. Alguma coisa nesse sentido. Se o empregado não sair de férias, como é que funciona? A empresa tem que pagar dobrado. Tá? Aquela férias que não as duas. Você trabalhou 12 meses, você recebeu o período aquisitivo. Aí você deveria ter saído nesses próximos 12 meses. Você não saiu. Aí você trabalhou aqui 24 meses. Quando você entrou aqui no terceiro ano e completou aqui, você tem 2 férias vencidas. Você tem essa daqui que venceu aqui e essa daqui que venceu aqui. Ou seja, quando vencer a sua segunda férias, na verdade, venceu a segunda férias, aquela que está vencida, o empregador tem que pagar dobrado. Tá? É meio confuso, eu vou tentar explicar de novo. Você trabalhou 12 meses, recebeu o direito de férias. E aí você trabalhou mais 12 meses e não saiu. Quando você adquire o direito de receber o segundo período de férias, aquele primeiro seu que você não tirou, o empregador tem que pagar dobrado. Aquele lá, não os 2 períodos, tá? É meio confuso, mas espero que tenha ficado um pouco claro para vocês. Já tem decisões também que se o empregador não pagar as férias com até 2 dias antes do funcionário sair, ele tem que pagar em dobro também. Férias e o adicional. Tá? Então assim, é basicamente isso daí que muita gente confunde, acha que tem que escolher, a pessoa que tem, o empregado que tem que escolher quando quer sair de férias e não é. Tá? É o empregador que define e ele tem essas regras aí, ele tem que avisar com 30 dias de antecedência. Então, se o empregado vai sair de férias, ele tem que avisar com 30 dias de antecedência. A partir do dia X, você vai estar de férias. E aí, antes desse período se esgotar e o funcionário de fato sair, com até 2 dias antes ele tem que fazer o pagamento. Tá bom? É bastante regrinha mesmo, é um pouco complexo, mas é basicamente isso. Beleza? Espero que possa ter ajudado esse vídeo aí. Se você gostou, dá um joinha, um abraço e até o próximo vídeo.